precisamos ser aquilo que o Senhor nos chamou, porque se nós formos aquilo que o Senhor nos ordena individualmente dentro da palavra, o casal ele desfruta da benevolência, da misericórdia do Senhor no outro, e é isso que eu tenho desfrutado através da minha esposa. Quero agradecer também ao meu amigo, meus amigos, né, pastor Márcio, Rogério e Alexa. Eu falo pastor porque a gente, bispo, pastor, para nós não tem diferença sobre isso, é só cargos e funções dentro da igreja, mas nós sabemos que em Cristo nós somos muito mais do que isso, né? E pela amizade que nós nos conhecemos lá, olha para os nossos cabelos, vocês vão saber que já faz tempo. Né? Obrigado, meu querido, mais uma vez por esse carinho, essa acolhida. Eu quero agradecer a igreja porque vocês têm parte, pelo nós estarmos de volta a Minas. Certamente vocês têm parte. As orações de vocês, né, contribuições de vocês, certamente nós estarmos aqui é exatamente um testemunho do poder que a igreja tem de se movimentar para que Deus possa movimentar homens e mulheres ao redor da terra. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade e compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Deus tem compartilhado comigo também. Ah, perdão, obrigado, bispo, é verdade. Nesse relacionamento e casamento, o Senhor também nos proporcionou 3 filhos, graças a Deus. Tá vendo? Os filhos saem de casa, a gente esquece, né? Porque nós temos 3 filhos, alguns aqui já chegaram a conhecer, que é o Caleb, o João Gabriel e o Vitor Miguel. Caleb já casou e já somos avós. Já temos 2 netinhos, graças a Deus. João Gabriel também casou, estão morando em São Paulo. E atualmente nós estamos com o nosso mais novo caçula, com 21 anos, que é o Vitor Miguel, que o Senhor também está direcionando. E graças a Deus a igreja aqui já fez uma acolhida, está puxando ele também para os dons e talentos. É um músico preciosíssimo, inteligentíssimo na questão artística, né? Graças a Deus que Deus apresentou aqui o John. Eu falei, John, graças a Deus. Eu falei, por quê? Porque, meu irmão, a área artística não é a minha praia. Eu não sei nem como falar com meu filho sobre isso, porque ele está em outra dimensão realmente, em característica artística, né, e intelectual. Eu falei assim, eu não consigo. E graças a Deus que aqui é uma igreja de cantores e músicos muito habilidosos. Graças a Deus por isso. Amém? Meu querido, abra a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versos 21. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode nos dar esperança. Amém? O que pode te dar esperança, irmão? Amém? O que pode nos dar esperança? Responda. Na retórica não, a pergunta para responder. O que pode te dar esperança, irmão? Nós, pela nossa origem de conhecimento teológico, nós já deveríamos saber, e nós sabemos, claro, né, que a palavra de Deus em Colossenses já diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas vai muito mais do que isso. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã, um pouquinho daquilo que Deus tem me apresentado, e eu tenho que correr, porque a menina já me falou que, na que aparecer a plaquinha de 45 minutos, acabou, e se você não terminar, eu desligo o microfone. Então eu vou correr aqui, em nome de Jesus. Amém? Estamos todos aí? Diz a senhora, todavia me lembro também do que me pode dar esperança. Todavia significa que certamente existiu um fato antes dele pronunciar essa palavra, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, amém? Curve a sua cabeça, ou melhor, estenda a sua mão para o altar, me abençoa, para que realmente não seja a minha alma a comunicar a vocês, mas que seja totalmente o Espírito de Deus, porque eu sei que vocês precisam dessa palavra tanto quanto eu, amém? Senhor Jesus, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, te damos graças por essa manhã, Senhor. Ó Deus, que manhã gloriosa, Pai, porque estamos vivos, estamos de pé, num período, Senhor, onde tanta gente, Pai, tem se perdido, o Senhor dispôs o nosso coração a vir buscar ao Senhor. E, Senhor, nessa manhã o Senhor nos propõe, Senhor, trazer a memória, Senhor. E certamente o Senhor vai nos fazer lembrar de coisas, Pai, que vai fortalecer, vai nos renovar a nossa fé e esperança no Senhor, porque nós não estamos aqui, Senhor, ó Deus, somente, Senhor, ó Deus, para sofrer. Mas nós estamos também, Senhor,
para viver as lutas, vencê-las e desfrutar de todo o benefício que a vitória na cruz do Calvário nos proporcionou durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Nesse momento, Pai, eu quero orar, ó Deus, repreendendo todo dardo inflamado do maligno na nossa mente. Nós ordenamos que a nossa alma se aquete, porque, Senhor, chegar na Tua presença, Senhor, nós seremos beneficiados, ó Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida. Por isso, ó Deus, esse momento é o momento mais importante da nossa vida, porque ele é o agora. Estamos aqui presente e nós queremos a nossa mente presente junto com o nosso corpo físico para ouvirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos comunicar nessa manhã. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém, graças a Deus. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Jeremias aqui está dizendo, todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Por isso, o tema que eu propus aqui foi exatamente isso. O que pode nos dar esperança? E quando ele fala em lembrar, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de mente. Nós estamos falando de memórias. Abra para mim, por gentileza, a sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, por gentileza. Olha só a expressão de Paulo. Ele diz assim, ó. O que receio e quero evitar que, como Eva... Irmão, você tem a versão NVT? Você consegue... Ah, irmã, perdoa, viu, irmã? É irmã. NVT, por gentileza. Eu gosto mais... porque ela fala uma palavra muito importante ali, ele dá uma tradução, e eu gosto dela. Deixa eu pegar aqui também. Ó, na minha versão na NVT está assim, ó. Ah, já está aí? Tá. No entanto, temo que a sua... Olha, irmãos, olha só a importância quando nós lemos e quando nós atentamos para as palavras das quais o verso está falando. Ele está dizendo assim, ó, temo que a sua devoção pura e completa, aonde? Completa a Cristo. Significa que ele está dizendo assim, olha, vocês têm a mente de Cristo. Vocês já estão completos. E nós já temos outras palavras do apóstolo Paulo falando isso em Coríntios. Então ele fala assim, olha, eu temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja... Nós estamos em Cristo, irmãos? Nós temos a mente de Cristo, irmãos? Nós estamos justificados, irmãos? Nós estamos santificados em Cristo, irmãos? Nós estamos glorificados em Cristo, irmãos? Mas o apóstolo Paulo alerta, uma devoção que ela pode ser o quê? Pode ser corrompida. Corrompida aonde, irmão? Naquilo que é espiritual? Não, irmãos. Naquilo que é mental. Porque aquilo que Cristo conseguiu e conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas aqui, vivermos aqui nessa terra, irmãos, Satanás vai fazer de tudo para que você e eu não desfrutemos desses benefícios. Porque ele não pode destruir aquilo que ele fez no Espírito. Satanás não pode destruir o que Cristo fez na cruz do Calvário. Satanás não pode tirar você da posição que você e eu estamos em Cristo Jesus. Ele não pode te derrotar naquilo de forma que o pecado vá tirar de você o benefício da união com Cristo. Mas, no que tange à nossa vida terrena e do desfrute de todos esses benefícios, é aí que ele entra para lutar contra a nossa vida. O desfrute do benefício da cruz do Calvário. E isso é muito importante porque o profeta Jeremias aqui, ele estava vivendo num período de extrema destruição de Israel. Irmãos, de extrema destruição de Israel, o povo de Israel, o povo eleito, o povo predestinado, o povo que saiu do Egito, que Deus tirou com braço forte e mão estendida, o povo que, o Deus que abateu o Egito e tirou de lá. Irmão, graça e favor do Senhor, porque Israel não sabia nada sobre os pactos,
não sabia nada sobre sacrificar a Deus, não sabia, só conhecia Deus, mas não sabia como acessar diretamente a Deus, só tinha uma fé que se movimentava, mas essa fé o escravizava a estar no Egito. Deus foi lá e o tirou pela graça, e Deus falou assim: eu vou levar vocês para uma terra boa e uma terra de destruição. Foi isso que Deus falou? O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos trazer na memória que Cristo entrou em nossa vida, nos tirando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso tem que ser grandioso para nós, por quê? Porque eu não estou mais escravo, agora eu sou livre. Mas o problema é que essa liberdade que eu agora tenho, eu tenho que entrar dentro do alfabeto de Deus, que não começa por ABC, começa por obedecer. O fato de eu ser filho, eu preciso andar como filho, porque senão ele vai me dizer que eu sou um filho desobediente. Em nada Deus está mudando o que ele disse a respeito de nós sermos mais que vencedores. Deus jamais vai remover aquilo que ele disse a nosso respeito, porque ele não volta atrás. Então Jeremias, diante dessa situação que ele estava vivendo ali em Israel, e se nós, eu não vou ler com vocês, mas se nós nos atentarmos, quando nós lemos do verso 1 até o 20, você só escuta Jeremias falar de desolação e desgraça. E ele começa a dizer, por causa do pecado de Israel. Irmãos, o que eu quero trazer nessa manhã, nossa memória, é que nós somos filhos de Deus. Nós somos santos, justificados. Ninguém vai mudar isso, porque Deus não remove e não revoga aquilo que ele fez a nosso respeito. O que nós precisamos atentar é que quando o apóstolo Paulo fala, eu temo, sabe por quê? Que a serpente venha remover vocês da pureza da vossa mente a Cristo. Sabe o que é? É que ele vai tirar de vocês a consciência que vocês têm, sabe de quê? De que quando ele tirou você do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, ele está simplesmente te devolvendo exatamente para a origem. Exatamente para... E qual é a origem que Deus está falando? Ele está falando do jardim do Éden. Quando ele nos justificou, irmão, nós estamos santificados. Para quê? Plena comunhão com Deus. E quando eu olho na origem, a coisa que Adão mais tinha era comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que ao ponto que ao viração do dia ele podia conversar com Deus. Irmãos, tudo o que existe na terra foi Adão na comunhão com Deus, que Deus conversando com ele, dizendo qual seria o nome de cada animal, qual da espécie que estava sobre a terra. Foi Deus orientando Adão na sua conversa, dizendo como ele deveria cultivar a terra, como ele deveria cultivar o jardim. O que o apóstolo está falando aqui, que assim como Eva enganou a serpente, é exatamente isso. Porque embora eu estou em Cristo, no reino do Filho do seu amor, eu também posso ser removido dessa posição de não desfrutar, não de pertencer. Porque eu pertenço e ninguém pode me tirar. Mas eu posso, para remover os meus pensamentos, de ser removido do jardim. E o que tinha o jardim? Todos os benefícios que eu tinha ali de comunhão plena com o Senhor. Quantas são as vezes que nós andamos pela terra e nos sentimos isolados, parecemos um deserto, parece que nós não temos comunhão com Deus. Mentira, porque isso, sabe o que? É o inimigo colocando na nossa mente que aquilo que Deus fez na cruz do Calvário através de Cristo Jesus não é verdade, e é verdade, ele nos uniu para sempre com ele. Então nós precisamos trazer sempre a nossa memória, e foi exatamente isso que o Jeremias estava dizendo. Gente, olha que desolação, um povo eleito, um povo santo, um povo chamado, um povo que tem um Deus todo-poderoso, um Deus que quando o inimigo olha para ele, bate em retirada, e nós aqui nessa desolação, nessa destruição total. Não, meu Deus, aí ele começa a falar assim, opa, peraí, todavia, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que ele estava dizendo é que, embora uma realidade terrena ela seja uma realidade, ele está dizendo, eu tenho um Deus que quando do céu vem uma palavra, ele transforma a realidade da terra.
Ele estava dizendo exatamente, olha que interessante, está uma destruição, está uma desolação, mas o que eu estou vendo aqui é que quando eu olho para a origem, Deus olhou para a terra também, estava sem forma e vazia, mas ele disse, haja luz, e houve o quê? Luz. Havia caos, e Deus colocou todas as coisas organizadas, por quê? Porque Deus disse. E no verso seguinte ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E isso tem que fazer sentido para nós, porque se nós estamos aqui é porque a misericórdia dele se renovou nessa manhã. Amém? E olha que interessante, irmãos, que quando eu tenho que colocar óculos, eu esqueço que já não tem mais aquela visão de águia. Oh, meu Deus. O tempo passa, né? Meu Deus do céu. E veja que, ao lermos então esse capítulo 3 de Jeremias, ou outras situações que a gente vê, principalmente quando você começa a ler Juízes, irmão, meu Deus do céu. Quando você começa a ler Reis, começa a ler Crônicas, você começa a ler exatamente as agruras e as dificuldades que o povo de Israel passava. As agruras, ali está refletido exatamente o que eu e você passamos todos os dias. Nós somos eleitos, temos promessas, mas continuamente o inimigo está combatendo contra as nossas vidas. E por que o inimigo combate tanto? Irmãos, porque você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Porque eu e você somos luz desse mundo. Porque eu e você, verdadeiramente, dentro de nós, diz a palavra de Deus, flui rios de água viva. E isso tem sentido, irmão, sabe por quê? Porque quando você chega num ambiente que está pesado e trevas, as trevas olham para você, eita, chegou o importunador da minha alma, porque ele é luz e eu tenho que bater em retirada. Quando você chega no lar, tem sequidão, irmão, o rio de águas vivas que flui de você vai dessedentar aquela família. E como? Com palavras, irmão. Ou às vezes até sem palavra. Às vezes, sabe o quê? A paz que você transmite Cristo para ele. Eu não sei se vocês já participaram ou entraram em certos ambientes, onde a gente entra, a pessoa fala assim, meu Deus, quando você entra, eu sinto uma paz aqui, tudo muda. Né? Você tem uma energia diferente? Tenho energia, tenho o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então, meu irmão, e o que eu quero dizer é que o mesmo está acontecendo conosco hoje. Às vezes, quando a gente olha para o nosso lar não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Às vezes, o nosso relacionamento, os nossos filhos, né, eu, mas a minha esposa, agora estamos enfrentando uma batalha com o nosso filho de 21 anos, né, as trevas de todas as formas, querendo se assenhorar da sua mente, e nós estamos em batalha, em oração. Nós não discutimos, mas nós vamos para onde tem resposta para tudo, no joelho, na oração, que Deus resolve. E por quê? Porque a palavra de Deus me constituiu como sacerdote da minha casa, e ele diz que eu tenho poder e autoridade sobre as trevas. Então eu tenho poder ainda sobre a vida do meu filho no que tange, enquanto ele estiver ali, enquanto ele não crescer, casar e for ter a sua família, irmão, ele está debaixo da autoridade da nossa vida. E eu não vou permitir ficar olhando assim, pois é, o inimigo. Não, meu irmão, não vou falar nada com ele, não. Porque eu não tenho nada para falar com meu filho, eu tenho que falar com o inimigo que está tentando tirar ele dos caminhos do Senhor. Então, se Jeremias está nisso e nós passamos por isso, vê essa situação, Israel passou e eu estou passando, irmão, e ele fala assim, eu preciso trazer a memória. Então, meu irmão, quando ele fala trazer a memória o que dá-nos esperança, o que nós temos que olhar para esse versículo? Que ele não está falando de esperança, ele está falando de memória. Porque, meu irmão, por que isso é importante? Porque se a memória que se a nossa memória ela estiver corrompida, ela não vai te dar esperança. Ela vai te dar desespero. Porque olhar para um cenário que nós estamos vivendo, às vezes caótico, como nós estamos vendo a transformação, desde a pandemia, o mundo já não é mais o mesmo. Quanta mudança teve tão rápido. E principalmente não foi a mudança para melhor, foi a mudança para pior, principalmente em termos de mentalidade, principalmente nas infusões de ideologias destrutivas para dentro da família, para corromper realmente a mente do ser humano. E aí a gente olha de novo para esse versículo, a gente entende como Satanás tem trabalhado. Ele não vai remover, irmãos, aquilo que Deus fez, mas ele vai nos tirar da posição que o Senhor nos colocou, para que não desfrutemos dos seus benefícios. Então, se nós precisamos entender, se ele está falando de memória, e eu quero entrar um pouquinho aqui, não sou neurocientista, não é minha área de psicologia, tá?
Eu falo disso aqui porque desde que eu escutei uma ministração da doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista, uma mulher fantástica, maravilhosa em termos de neurociência, ela é cristã, às vezes ela dá muita palestra aqui no Brasil, mas mora nos Estados Unidos. Não sei se ela voltou para o Brasil, mas quando eu escutei ela em 2009, né, ela ainda estava, 2019, perdão, ela estava morando nos Estados Unidos, falando sobre como a formação da nossa memória e como as nossas memórias, nossos relacionamentos se impactam. E aquela mensagem mexeu comigo. Por quê? Porque eu tinha determinados conflitos dentro de mim, irmãos, que não era característica espiritual, era emocional. Eu precisava realmente que aquilo que é espiritual, ele fosse transbordado para a vida da minha alma. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7 que nós devemos santificar também. O Senhor nos chamou santos para sermos santificados. Por quê? Porque a santificação que nós recebemos do Espírito, mas a nossa alma, irmão, ela está mais próxima da onde? Do Espírito ou da carne? Está mais próxima da carne. E a tendência dela é te levar sempre para a terra e não para o céu. E eu comecei a perceber que algumas coisas que eu estava precisando vencer, eu não conseguia vencer. Por quê? Porque existiam memórias que precisavam ser curadas e tratadas. Eu precisava dar ressignificado a certas memórias, lançar fora, parar de olhar para o velho homem e começar a olhar para aquilo que o Senhor diz. Todo aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas. E eu precisava olhar para Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito que me deu vida me livrou da lei da condenação e da morte. E, meu irmão, ele não está falando da lei da condenação e da morte, ele não está falando da lei de Moisés, não. Quando ele fala da lei da condenação da morte, foi a lei que eu quebrei lá, que Adão quebrou no jardim do Éden, que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquela condenação tirou ele da comunhão com Cristo. E ele está dizendo que em Cristo agora não existe mais condenação, eu tenho livre acesso ao trono da graça do Senhor, e eu tenho plena comunhão de novo com o Senhor, mas isso precisa ser reformulado na nossa mente, na nossa memória, e nós precisamos fazer um exercício contínuo de repetição. Por isso que você vem ao culto, irmão. Isso aqui não é só tradicionalismo, não. Isso aqui para que sua mente seja renovada, para que seu novo homem seja exercitado, para fazer o que nós estamos fazendo, cantando e louvando. Porque é aqui o nosso lugar para nós adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. Se a nossa realidade fosse terrena, sabe onde você estava agora? E eu? Num bloco de carnaval, misericórdia. Eu falo porque eu já participei, misericórdia. Hoje eu olho e fico, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você vê alguma coisa que você era escravo e você diz, poder dizer não. Isso é a maior liberdade que você tem. Está oferecido para você e você diz, não, eu prefiro ficar com aquilo que me edifica. Não é? Que coisa maravilhosa. E o processo, então, da memória pela neurociência, irmão, passa por 3 fases. Ele passa pela fase da codificação, do armazenamento e recuperação. No decorrer da mensagem você vai entender por que eu estou falando isso, e isso é muito importante para o povo de Deus. Por que a memória ela é importante para o povo de Deus, e você vai entender por que Deus ordena tanto que o povo de Deus lê-se continuamente diante dos seus filhos para formar memórias afetivas de relacionamento e temor a Deus. Porque se você não criar isso, Satanás vai criar outras coisas para sempre lembrar que o mundo ele acha que é melhor, mas não é. Então, na primeira parte da codificação, olha só, o cérebro, ele recebe o quê? Informações sensoriais. E aí nós estamos falando dos nossos, visão, estamos falando da audição, estamos falando do tato, do paladar. Nós temos estímulos externos que nos levam a ter e sentir, sentir e ter experiência. Ontem, por exemplo, nós demos um passo maior a criar uma memória afetiva e que ela será construtiva para momentos difíceis da nossa vida. Quando nós estivemos aqui ontem, nós tivemos um momento de oração, de adoração, exatamente criando uma experiência para que novas memórias fossem formadas dentro da nossa mente. E o armazenamento? E as nossas experiências vão virar memórias que serão distribuídas por diferentes regiões do cérebro. Irmão, presta atenção. Diferentes áreas do nosso...
Vocês acham que Satanás não sabe como nós somos constituídos, de corpo, alma e espírito? E ele sabe que no nosso espírito ele não pode tocar, mas que ele pode sugerir certas coisas para a nossa mente? E ele não vai tirar a sua promessa, ele não pode destruir, mas o que ele quer é que você não desfrute ela quando ela se manifestar. E às vezes, irmão, eu diria que seria assim, olha, você ganhou um bilhete premiado com mais de 10 milhões de reais na sua conta. E isso acontece, vocês veem isso a todo momento. As pessoas não têm uma mentalidade fortalecida de promover algo que vá multiplicar aquilo que ela tem. Ela simplesmente pega tudo e destrói, e às vezes em um ano perde tudo. E às vezes as bênçãos que o Senhor nos dá é assim também. Nós estamos tão debilitados emocionalmente com as coisas terrenas, tão olhando para a terra, que a gente acha que tudo que nos veio é só para suprir as coisas da terra. Sim, é para suprir, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que semear novamente para que haja renovo. Eu tenho que continuar multiplicando aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Não é só para um momento, é para toda uma vida. E mais, irmãos, aqui eu estou falando em característica agora financeira de recursos. O dinheiro que vem em nossas mãos, ele não é só nosso. Ele alimenta primeiramente a nossa casa e depois, irmãos, os necessitados. Era assim em Israel. Tudo que Deus dava para eles era primeiramente para o povo de Israel. Mas o estrangeiro, aquele que vinha também, ele acolhia e ele estendia a mão. Benevolência, misericórdia e graça. O Senhor exercendo isso através de nós. E eles olharão para nós e nos chamarão família bendita exatamente por isso, quando nós exercemos misericórdias. Irmãos, obrigado, querido. Glória. E olha só, então uma parte da memória de tudo aquilo que nós vivenciamos, ela é episódica, são eventos vividos, como ontem, como agora você está vivendo aqui. É um momento que vai ficar na sua memória. Depois temos a memória semântica, de fatos e conceitos que acontecem. Realidade, não estou dizendo que isso que nós estamos vivendo aqui não é a realidade, mas eu quero dizer que até mesmo as desgraças que nos sobrevêm, ou as adversidades que nos sobrevêm, também são fatos, e que se nós não atentarmos, ela vai ocupar isso no lugar da memória que pode realmente resolver todos os problemas. Memórias procedimentais, essas aqui são mais das habilidades, daquilo como andar de bicicleta e como caminhar até a igreja. Todos os domingos, todos os cultos de oração que tiver, irmão, nós precisamos estar nesse lugar. Amém? E como se processa agora a recuperação? Tem informação? Maravilha. Foi armazenado? Glória a Deus. E como é que eu vou recuperar isso? É quando você precisa lembrar de algo. O cérebro reativa as conexões neurais associadas àquela memória. Aí, por isso que Jeremias ele olhou para a desgraça toda que havia sobre Israel, aquela situação ativou dentro dele, a memória dele, ele falou assim, meu Deus, que destruição, mas em contrapartida na memória dele, por ele ter boas memórias da sua linhagem, de quem era Deus, de que ele era profeta e que Deus era por ele, ele olhou para aquele cenário e falou assim, não, todavia, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Isso pode ser destruição, isso pode ser morte, mas Deus é misericordioso e vai mudar a minha sorte, vai mudar esse quadro. Então nós precisamos ter na nossa memória, irmãos, se nós não lermos a palavra, se nós não oramos, se nós não temos comunhão com o Senhor, pode ter certeza que outras memórias estão sendo gravadas na sua mente. Porque se você não ocupar a sua mente, se nós não ocuparmos a nossa mente com a palavra, pode preparar que o diabo vai ocupar ela com coisas inúteis. E uma das coisas que ele mais tem usado nesse tempo, e qual eu confesso para você, irmão, se eu não me policiar, eu passo horas. A gente fica igual retardado, olhando para um celular e rindo de uma coisa que nós não estamos vivendo. Está nos distraindo, ocupando o espaço de que
você poderia estar lendo a palavra, orando a palavra e declarando a palavra. Por quê? Porque quando eu declaro a palavra, mas pastor, irmãos, olha só, não é uma questão de você sentir, é uma questão de você acreditar. E o que eu tenho que acreditar? Naquilo que a palavra de Deus diz, que em Cristo Jesus nós estamos assentados aonde? Nas regiões. Irmão, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Aí eu te pergunto, Satanás pode mudar isso? Não, mas Satanás pode fazer você, ao invés de lutar nos lugares celestiais, acima de principados e potestades, ele traz você para a terra. E na terra, meu irmão, já perdemos. Se você tentar lutar com o diabo pela terra, nós já perdemos. Nós precisamos lutar com ele aonde? Onde nós estamos, assentados nas regiões celestiais, acima dele, de principados e potestades. Eu cheguei a ouvir uma vez um pastor dizendo que, olha, irmão, você pode vencer todas as coisas dos demônios, mas principado você não vence. Por isso eu olhei para a palavra e disse, mas ela está dizendo que eu estou acima dele? Eu não posso vencê-lo? No seu Deus, não, mas no meu Deus eu posso. Com o meu Deus eu posso. E não é porque eu quero, é porque Cristo fez por mim, e eu creio. Amém? De novo, vamos lá colocar o óculos e beber uma água. Agora tem uma coisa interessante. Quais os fatores que influenciam a nossa memória? Emoções. Experiências emocionais, boas ou ruins, tendem a ser mais memoráveis. Experiências boas ou ruins. Irmãos, se você vier na igreja e deixar a sua carne falar, ela não vai sentir nada. A sua experiência vai ser ruim. Por isso que as pessoas não vêm e não olham para o espiritual, olham para o carnal. A experiência dela é ruim e ela foge da igreja. Mas se ela vier à igreja com os olhos espirituais daquilo e da posição que Cristo a colocou, irmãos, eu levanto a mão, não é porque eu estou sentindo a presença de Deus, glória a Deus, nossa, eu estou no fogo. Meu irmão, eu levanto a mão porque a palavra de Deus ordena, isso é racionalidade. Eu ofereço ao Senhor um culto racional. É um culto racional, não é porque eu sinto, porque Ele é o Senhor. Porque Ele é santo, porque Ele reina para todo sempre, Ele é o meu Senhor. E se você não reverenciar esse Senhor, você vai estar reverenciando outro Senhor. Não tem como, ou você há de servir a um, ou de servir a outro. Há de adorar a um, ou há de rejeitar o outro. E nessa hora a gente precisa dizer para a nossa carne que quem opina não é ela, mas o Espírito recriado em Cristo Jesus em mim. Nem sempre nós vamos sentir, irmãos, mas nós vamos fazer pela fé. Eu não preciso sentir, mas eu creio. E nós lemos isso em Hebreus. Não é, irmão, eu vendo, mas eu tenho certeza daquilo que eu não vejo, que aquilo vai se realizar. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, Ele criou todas as coisas. Irmão, como é que eu sei? Sai lá fora agora, olha para o céu, você vai ver um sol. Você sabe onde esse sol estava? Estava no dia que Ele declarou todas as coisas desde a criação do mundo. É o mesmo sol que estava com Deus ordenando para que ele surgisse e iluminasse a terra. É o mesmo sol, é a mesma lua, é as mesmas estrelas. O sol é testemunha de Abraão, de Isaac, de Moisés, abrindo o mar vermelho. O sol é testemunha de que quando um homem revestido do poder de Deus andou pela terra e falou conforme a palavra, a terra obedeceu. E nós somos esses mesmos homens revestidos pelo Espírito de Deus. Desse mesmo Espírito de Deus. Oh, meu Deus, me dê uma lente, porque eu coloco o óculos. E porque o meu óculos, se eu olhar para lá, não fica bom ainda. Eu tenho que refazer, né? E agora, olha que interessante a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9. Por gentileza. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita. Amém? E isso está em conformidade com Deuteronômio, capítulo 19, tá? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos ou não somos? A palavra de Deus pode ser invalidada, irmãos? Então, se Deus diz que nós somos raça eleita, nós somos raça eleita. Se Ele diz que nós somos sacerdócio real, nós somos. E agora uma coisa interessante em sacerdote.
Você sabe o que é um sacerdote? O sacerdote, no passado, ele tinha a finalidade de ensinar a respeito das leis divinas. Essa era a função do sacerdote, ensinar a respeito das leis divinas. Você sabe por que Deus me constituiu, eu e você, como sacerdote? Está na finalidade, na parte B do versículo. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso começa, sabe aonde, irmão? O desfrute dessa palavra começa dentro de casa. Primeiramente começa com a minha esposa, porque a minha família começou através dela. Começa primeiro no casal, porque não existe família sem casal. Começa no casal. Eu preciso ensinar para minha esposa a respeito das leis divinas. A minha esposa precisa ensinar e falar comigo a respeito das leis divinas, falar segundo os oráculos de Deus. Para que aquilo que nós estamos falando comece a gerar, comece a movimentar a semente que está dentro de nós. Porque quando ela vier através dos nossos filhos, é uma semente bendita. Amém? E isso nós vamos criando memórias. Agora, irmãos, também, o que nós temos que entender é que, mesmo em meio à adversidade que nós estamos vivendo, o Senhor também falou muito sobre isso, que nos deu diversas palavras a respeito da fidelidade de Deus. E o que ele estava formando em nós era memórias daquilo que ele estava falando, para que nos momentos difíceis nós lembrássemos do que ele tinha nos dito. Em João capítulo 16, 33, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende. Por quê? Que para ter bom ânimo, por quê? Ele fez o quê? Venceu quem? E se a vitória de Cristo é a minha vitória, significa que eu também posso vencer o mundo. O Senhor estava dizendo exatamente, traga a sua memória, quando você olhar para a realidade do mundo, quando você estiver lá no ano de 2026, você começar a olhar e ver que as coisas estão ficando pretas, você sabe o que você faz? Você traz a sua memória aquilo que te dá esperança, que eu estou com você todos os dias e eu não mudo. Traga a sua memória que isso não vai mudar nunca. Agora o negócio é mais trazer a memória. Mas como trazer a memória? Nós já falamos ali a respeito da recuperação da memória, mas como nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Irmão, esse processo do acesso, da recuperação da memória, ocorre quando o estímulo, o cheiro e o pensamento dispara a reativação do mesmo padrão de atividade neural que ocorreu durante o aprendizado. Então quer dizer que a minha memória ela vai ser gravada mediante aquilo que eu estou aprendendo. Amém? Então eu preciso estar atento ao que eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo com o TikTok ou nós estamos aprendendo com a palavra? Se você estiver vendo ministrações e pregações que fazem você crescer e entrar para dentro da palavra, continue no YouTube, continue no Instagram. Meu irmão, mas se for para rolar a tela, passar videozinho, meu irmão, sai fora disso. Sai fora disso. Porque o nosso cérebro, por padrão, ele tem o hábito de buscar as memórias mais rápidas que vai solucionar o problema de imediato. E aquilo que dá mais satisfação e dá mais prazer. Então, geralmente, se você rola a tela hoje, amanhã, quando você se sentir angustiado, a primeira coisa que o seu cérebro vai fazer, vamos lá passar uma telinha, vamos continuar rolando. E as coisas no mundo espiritual, meu irmão, ela se movimenta por aquilo que você fala. E nós precisamos trazer à memória sempre tudo que nos dá esperança. E tem um fato, eu não vou ler porque eu não vou ter tempo. A menina já apontou a plaquinha ali para mim e está assim, ó. Aí eu tenho que andar rápido. Só vou dizer para vocês que o aprendizado, irmão, ele ocorre geralmente por repetição. Nós precisamos repetir. Orou hoje, irmão? Vai orar amanhã. Depois, até Cristo voltar. Porque se você parar, a sua carne, ela vai pender mais para as coisas desse mundo. E quando eu falo orar, irmão, não é sentar na cama e fazer como muita gente senta lá rapidinho, Senhor, glória a Deus, eu declaro um dia abençoado sobre a minha casa, minha esposa. Não, meu irmão. É parar, conversar com o Senhor, e vou dar aqui para vocês algo que eu tenho praticado. Eu comecei a praticar o ano passado, estava em Teresina, no momento que o Senhor nos colocou numa prova, eu tinha que ficar
era para ficar 2 meses, acabei ficando 6 meses em Teresina, longe da minha esposa. E o refúgio que eu tinha, eu acho que o Senhor usou isso como estratégia, que o refúgio que eu tinha era exatamente buscar em oração. Irmãos, e eu não sabia mais o que orar. Eu não sabia mais o que orar. E na verdade, irmãos, eu ainda não sei orar. A palavra de Deus diz isso, que nós não sabemos orar. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos orar no Espírito, em línguas espirituais. Irmãos, e eu passo horas orando em línguas espirituais. Por quê? Porque eu não quero que a minha alma ore segundo a realidade que ela está vendo, mas eu quero que o meu espírito declare palavras que transformem a realidade onde eu estou. Então nós não podemos olhar, irmãos, para a circunstância, está difícil cair para a oração. Não, irmãos, está difícil, espera aí, eu vou ver o que meu Deus quer falar a respeito disso primeiro. E eu vou começar a orar para ter uma direção, porque quando a direção do céu vem, irmão, sabe o que acontece? Resolve todos os problemas. Nós precisamos e que nós tenhamos esse hábito de sempre estar orando em línguas. E uma das situações também muito interessante, que a gente não vai conseguir falar tudo, mas que eu quero falar muito com vocês, é sobre a batalha entre Davi e Golias. A diferença entre 2 homens ungidos por Deus. Davi era ungido, sim? Sim ou não? Saul era ungido por Deus, sim ou não? Foi escolhido por Deus? Mas você vê que, diante das circunstâncias da batalha, o que eles tinham na memória deu a direção de como eles iam governar na terra. O que eu quero dizer é que você e eu somos ungidos do Senhor. Mas a forma como nós estamos relacionando com Deus e na forma que nós estamos cumprindo o nosso chamado e vocação, irmãos, porque nós temos um chamado e vocação. Você pode dar resultado só para a terra, porque a unção do Senhor, o nome do Senhor vai operar através da sua vida, mas você só vai produzir para aquilo que é naquele momento e é a terra. A sua recompensa vai ser a terra. Isso a unção promove em você e ela permite você fazer isso. Mas existem, irmãos, aqueles que vão olhar não só para o propósito, não só para a unção, mas vão olhar para o propósito que Deus tem naquilo para gerar herança eterna diante de Deus. Gerar, sabe o que, irmãos? Jurisdição espiritual. Irmãos, isso é muito importante. Quando nós falamos de jurisdição, nós estamos falando que a primeira jurisdição que nós temos é na nossa casa. Mas fora da sua casa, você exerce jurisdição contra principados, potestades e dominadores, contra espíritos que andam na rua. Meus irmãos, eu preciso andar nesse nível de jurisdição. E era exatamente o que Davi tinha, porque quando apresentou-se Golias diante de Israel, defamando, falando um monte, tentando oprimir, e inclusive os irmãos de Davi chegaram ali, rapaz, você está vindo aqui para olhar a guerra, você não quer nada com nada não, o que você está fazendo aqui? Mas Davi tinha unção e ele sabia, falou assim, olha, você pode fazer o que quiser, você pode falar o que quiser, mas eu sei, nas minhas memórias, que eu venci urso, venci leão e o Senhor me fortaleceu, e esse gigante eu também vou vencer. Então, meu irmão, é diante das adversidades, é o que está na sua memória, nesses anos de caminhada que nós temos com o Senhor. Quais são as memórias que estão sendo formadas? Memória que Cristo resolveu os problemas da sua vida, está resolvendo, está te sustentando, ou é a memória que o inimigo está dizendo que a enfermidade vai destruir o seu corpo, ou é que a batalha vai destruir o seu lar, é que a vida financeira não vai mudar? Meu irmão, qualquer que seja a realidade, nós temos dentro de nós poder e autoridade. Na memória que nós temos em Cristo, que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, que nós temos uma posição para declarar e dar ordem a esse respeito. Não está acreditando não? Abra comigo em Lucas 10, 19. E nós vamos encerrar aqui com essa palavra. E nós vamos declarar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? Lucas 10, capítulo 19. Diz assim, eis aí, eu lhes dei autoridade. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa, certo? Tá bom. Eu lhes dei autoridade para
Para quê? Sobre cobras e escorpiões. Ele está falando efetivamente de insetos e répteis. Ele está falando de circunstâncias. Ele está falando de poderes espirituais que nós temos autoridade. Irmãos, nós somos extremamente um povo que ainda não despertou para o real poder que está em nós para mudar a circunstância, inclusive dessa cidade. Porque o que Davi enfrentou ali foi exatamente isso, alguém afrontando e querendo escravizar. E em algum momento da nossa vida, Satanás tem tentado te escravizar e falar que você é isso aí. Tentando colocar na sua mente que você não é o que Deus disse, mas o que Ele está dizendo que você é. O que a circunstância está te mostrando. Irmãos, eu tenho enfrentado já desde 2013, né, meu bem? Desde 2013 eu estou desempregado. Eu não consegui um trabalho fixo mais desde 2013, desde que o Senhor falou assim, agora eu vou te ensinar a andar por fé. E eu tenho andado por fé. E eu te falo, nada tem me faltado. E eu tenho enfrentado uma batalha, irmãos, financeira na minha vida. Não porque Deus, não, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus está largando as minhas tendas. Porque quando vier, eu já sei tudo o que eu vou fazer. Porque quando se manifestar, eu já sei o que eu vou alcançar. Me dá só mais um minutinho para concluir esse pensamento aqui. Amém? Então, irmãos, olha só, vos dei poder para pisar de serpentes, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Irmão, você pode bater na cara do diabo. Irmãos, olha, o bispo Rogério e a bispa Alexa vão entender isso do que eu vou falar, e os mais antigos também. Eu não sei se vocês lembram quando nós cantávamos, né? Satanás está debaixo do nosso pé. Do nosso pé. Como é que é? Satanás debaixo do meu pé. E vocês sabem o que as pessoas falaram conosco? Vocês são doidos. Vocês estão pisando na cabeça do diabo. O diabo não é assim não. O diabo não está morto não. Irmão, não está morto mesmo não. Graças a Deus ele está derrotado. Eu não preciso que ele esteja morto, porque eu não posso matá-lo, mas eu posso derrotá-lo em todas as áreas da minha vida. E a palavra de Deus diz que ele está debaixo dos meus pés. Por quê? Porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Simples assim, irmão, é uma posição, não é que eu me coloco nessa posição, é porque eu estou jejuando, é porque eu estou me consagrando, é porque eu passo noites e noites de oração, glória a Deus, e continue assim, mas não é isso, é por causa de Cristo que morreu na cruz do Calvário, o que Ele fez lá, te colocou nessa posição. A nossa vida de oração, e se você jejua também, irmão, se você faz qualquer outro sacrifício, isso é para nos manter conectado à nossa mente, à nossa memória, na realidade espiritual que Cristo fez por mim, para que nós possamos desfrutar de todos os benefícios. E para encerrar, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas vezes na nossa jornada e caminhada em Cristo, Satanás já não consegue nos vencer mais com mentiras, porque você logo detecta que é uma mentira. Você fala assim, isso aí não está na palavra, lógico que não. Ele não vai, mas ele vai começar a confrontar nós, sabe com o quê? Com a verdade. Ele vai nos confrontar com a própria palavra, mas distorcendo essa verdade como fez com Eva. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando Cristo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é porque é realidade. Sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo. E por que é isso, irmãos? Porque ontem nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim, aquele que se une ao Senhor é o quê? Um só espírito com ele, amém? Aí, quando eu leio isso lá em Romanos, capítulo 6, ele diz o seguinte, eu fui sepultado com ele na sua morte, amém? Mas ele diz também que quando eu levanto na semelhança da sua ressurreição. Lá em Efésios está dizendo que ele, após ser ressuscitado, ele foi assentado em lugares celestiais. No capítulo 2, ele fala que semelhantemente eu estou assentado com ele. Ora, irmãos, isso é óbvio, isso é racionalidade.
E se eu trazer à memória o que a palavra diz a meu respeito daquilo que eu tenho poder e autoridade para andar aqui na terra, e não mediante a circunstância, mas diante verdadeiramente aquilo que eu sou em Cristo. Que nessa manhã você traga a sua memória, irmãos. Todos os dias. O que me dá esperança? Cristo te dá esperança daquilo que você espera de melhor para a sua vida. Qualquer que seja a circunstância que você está passando, Cristo em nós é a esperança da glória. Renova a nossa mente pela palavra, reveja o que nós estamos vendo e assistindo, experienciando todos os dias, porque isso vai nos colocar mais próximo de Cristo ou nos distanciar. Lembre-se, Adão foi enganado na graça. Ele estava dentro do Éden, ele vivia em estado de graça. Ele foi enganado no Éden. E Satanás continua como enganador, para nos enganar no reino. Como no reino? Porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a finalidade dele não é tirar do reino, é que você não desfrute o benefício do reino, de termos um lar abençoado, de ter filhos abençoados, de ter uma vida próspera, protegida e guiada pelo Senhor. Porque foi essa bênção que ele nos deu lá no Éden, quando ele diz, abençoou o homem. Abençoar é ser próspero, feliz e protegido. E é isso que nós temos em Cristo. Amém? Que você fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. A Deus toda a glória. Perdoe-me por ter passado um pouco. Amém? Bom. Amém. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome. Irmãos, você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra, o teu Espírito nos instruindo, nos ensinando, Pai. Que nós precisamos trazer à nossa memória que nós somos um povo eleito, mais que vencedor. Nós já estamos justificados e glorificados com Cristo, Pai. Nós queremos trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança para aplicar isso, Senhor, imediatamente dentro da nossa casa, quando nós ali chegarmos e encontrarmos uma situação adversa. Mas pelo poder que nós temos em Cristo Jesus, nós declaramos, ó Deus, sobre o nosso lar, sobre o lar de cada família que aqui está, Senhor, um renovo, um recomeço, Senhor, um fortalecimento, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que ele possa ver, ó Deus, as promessas do Senhor se cumprindo, e às vezes não conforme ele formatou, mas segundo aquilo que é necessário para ele e para a sua casa, Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse lugar. Nós declaramos, ó Deus, que esse lugar, Senhor, encherão das pessoas que vão estar trazendo a memória e vão recobrar que aqui é o lugar delas, Pai. Aqui é o aprisco para as tuas ovelhas, Pai. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.